Agradeço a importante contribuição da professora Ana Maria Cartacho, que, como ela mesma disse, aliada às análises, às profundas análises e reflexões da professora Sara Graneman, fundamentou, né? Ambas vieram fundamentar não só as análises, as intervenções, os debates desta mesa, mas certamente de todo este seminário. Obrigada a ambas. Gostaria de dar uma breve informação antes de passarmos aos debates. Gostaria de pedir que já pudessem ir se organizando para o debate, porque o tempo é curto e nós queremos contemplar, além do debate presencial aqui, os participantes do chat. Então, vocês já podem ir se preparando, né? Nós vamos abrir inicialmente um bloco de 5 questões. Cada participante terá 3 minutos e nós seremos rigorosos, né, para que todos possam participar. E as duas palestrantes farão, após as intervenções, elas terão de 5 a 7 minutos para fazer a síntese, né, nas suas reflexões a respeito das intervenções. Então, vão se preparando e eu passo a palavra à nossa mestre de cerimônias, a conselheira Kátia Madeira, que traz algumas informações. Enquanto vocês se preparam aí para o debate, a gente quer aproveitar para registrar a presença de alguns convidados. Andréia Baquião, chefe da divisão de Serviço Social do INSS, Ana Lígia Gomes, assessora da ministra Márcia Lopes, do MDS, Maria José Freitas, chefe do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS, Cláudia de Amorim, coordenadora-geral de Gestão de Benefícios, Divisão de Benefícios Assistenciais também do MDS, Patrícia de Marco, coordenadora-geral de Regulação e Ações Intersetoriais da Divisão de Benefícios Assistenciais também do MDS. A gente também informa que na pasta de vocês tem algumas indicações de restaurantes próximos ao local, mas que também aqui na Assembleia Legislativa tem um restaurante que vai estar servindo almoço, café e lanche até às 18 horas de hoje e até o almoço de amanhã, né? Até o término das atividades de amanhã. Também informamos que na recepção tem alguns tickets já de refeição no valor de R$10,50 que está à disposição dos participantes, tá? Na compra de no valor de R$10,50. Também queremos... Ela troca para cá. Desculpa, o restaurante é no primeiro andar, né? Aqui da Assembleia. Não, aqui no térreo da Assembleia, desculpa. Queremos também chamar a atenção de vocês e que vocês observem um pouco a pasta de vocês. E a gente queria estar chamando a atenção que essa pasta, ela vem, que na verdade esse evento é um evento gratuito, e que essa pasta, ela vem da comissão, no sentido da comissão organizadora, de utilizar esse material também já produzido para o Congresso da Virada, o sentido histórico do Congresso da Virada. Então, nós reaproveitamos esse material no sentido de reafirmar os 30 anos aí também do Congresso da Virada, e que também se encontra na pasta os materiais que também foram feitos, pensados pela comissão organizadora, como o Cefes Manifesta, que está na pasta de vocês, e também tem um adesivo na pasta que faz menção ao Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência Social. Eu vou pegar aqui a pasta da Rosa, só para mostrar para vocês de que forma vocês podem estar utilizando o adesivo na pasta. Só tem este aqui, que está com fio. De um lado fica o Congresso da Virada e o adesivo pode ser utilizado do outro lado para dar ênfase ao Seminário Nacional da Previdência Social. Ok? As canetas também elas foram cedidas pelo CREA São Paulo, que no período também sediou o Congresso da Virada. Experimentar se ele vai até lá. Vai. Então, passo a palavra para Neile, coordenadora da mesa. Precisamos fazer uma negociação do horário, porque no meu relógio já são 12h20, né? 12h15? O meu está adiantado. Então, vamos nos guiar pelo seu.
12h15. Precisamos negociar, porque temos agora o debate aqui, né, as intervenções presenciais, e a nossa pretensão era fazer 3 blocos, né, sendo 2 presenciais e 1 pelo chat, né, dependendo da demanda, mas temos que negociar. Para fazermos 3 blocos, a 3 minutos cada participante, sem contar as reflexões das palestrantes, nós já vamos ter 15 minutos de início. Então, para podermos contemplar todos os interessados no debate, nós vamos avançar no horário do almoço, que foi previsto na alteração. Podemos fazer assim? Aí garantimos pelo menos uns 40 ou 50 minutos de debate, contando com o presencial e o chat. Ok? Então, podemos... Já há inscrições, nós temos pessoas, já há inscrições. Quem está nos apoiando, aí os que estão levantando, gostaríamos que... temos 2 microfones na plateia, disponibilizamos. Aqui nós vamos trabalhar com 1 microfone para as palestrantes, e na plateia temos 2 microfones. Pedimos que as pessoas, ao fazer uso, vamos fazer inicialmente 5 intervenções, a pessoa se identifique, falando se é profissional, docente ou estudante, ou profissional da intervenção, docente ou estudante, e de qual instituição está sendo representada. Não. Sim. Pode começar, por favor. Tá, então, bom dia a todos. Meu nome é Lúcia Lopes, eu sou assistente social do INSS e gostaria de fazer 2 perguntas para a professora Ana Maria e 2 para a professora Sara. Ana, gostaria muito de te ouvir em relação ao seguinte aspecto. A gente tem lutado muito, né, para que a Seguridade Social seja consolidada, considerando a referência da Constituição de 88. E eu acho que, para além dos comentários feitos pela professora Sara, acho que mesmo aquela Seguridade, com o desenho feito, ela já não atende a essas, né, necessidades. Eu não consigo compreender e conceber a universalização da Seguridade sem que a gente lute pela inclusão de outras políticas na Seguridade, como trabalho e habitação, por exemplo. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Segundo ponto é que tem um debate em relação ao processo de universalização da Previdência Social, e nesse momento o governo tem divulgado muito o programa do microempreendedor, que dentro da Previdência se materializa no que ele chama de Programa Simplificado de Previdência Social, num contexto em que nós estamos percebendo o seguinte: está crescendo imensamente o número de pessoas que não contribuem para a Previdência, que ganham até 2 salários mínimos. E aí, assim, eu fiz estudo das 2 últimas décadas, e isso, assim, é comprovado pelos números, né, dos microdados da PNAD, por exemplo, que a gente analisou das 2 últimas décadas. Então, como é que você percebe este programa dentro da Previdência, que tem uma contribuição diferenciada, a menor, mas também direitos diferenciados? Para a professora Sara, 2 coisas assim, vitais, eu acho, para a nossa discussão daqui para frente. A primeira é a discussão em relação às políticas sociais, né? Dentro da perspectiva da tradição marxista, tem muitos autores que reconhecem, eu partilho dessa visão, que as políticas sociais, elas são, por um lado, concessão do capital, ao mesmo tempo que são conquista dos trabalhadores. E que, num período de expansão capitalista, né, de expansão da acumulação capitalista, as negociações se colocam mais fáceis, né, e num período, para usar aí a visão no Mandel, né, com tonalidade de estagnação, é muito mais difícil isso. E, nesse sentido, são priorizadas as políticas minimalistas, como o Bolsa Família, com o objetivo de controle da população. Então, eu gostaria de ver, em relação a isso, qual a sua visão. O Bolsa Família, de fato, funciona nessa perspectiva? E, para finalizar, a visão do Estado, né, concluindo, o que você falou na perspectiva do Estado minimalista. Por favor, conclua. Estou concluindo, exatamente. E a outra é a democracia. Tem muita gente falando que a democracia no governo Lula é restrita.
né, que atende apenas aos segmentos da classe dominante. Como que você presencia isso, sobretudo a partir da relação do governo Lula com os movimentos organizados? A próxima inscrição. Combinamos aqui que quando faltar 1 minuto, avisarei apenas 1 minuto e a pessoa já vai organizando a sua conclusão, por favor. Alguma outra inscrição? Eu não estou conseguindo ver. Não pode colocar mais luz no auditório? Não? Tu não pode. Maurício? Não entendi, Maurício. Só essa inscrição? Então, aqui, por favor. Então, bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Rivânia, não sou assistente social do INSS, sou assistente social professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí me senti bastante instigada, né, com a palestra, parabenizar as duas palestrantes e ao Cefes e o CRES pela realização desse evento. Acho que é um evento que acontece no momento extremamente importante para a categoria, para esse segmento que está no INSS, pela realização do concurso, né, e por estar ingressando novos profissionais e pela trajetória de luta que muito me orgulha desse segmento da nossa profissão, que são as assistentes sociais do INSS, que vem aí historicamente, né, lutando, resistindo pela defesa do nosso projeto, das nossas condições de trabalho, e aí os novos profissionais também são chamados a ingressar nesse cenário, né, nesse cenário de luta e de resistência pela valorização da nossa profissão. Nesse sentido, eu gostaria de pensar um pouco só algumas reflexões. A Sara traz aí várias instigações com relação à política social. E é impossível pensar política social, direitos sociais, sem se pensar num processo de luta, de organização dos trabalhadores. Então, todas as políticas sociais que nós temos, ela tem em si, ela expressa em si também um movimento de luta, e como isso está na nossa realidade atual de enfraquecimento, de descenso dos movimentos sociais, né, do nosso processo de resistência e organização política. Então, nesse sentido, que estratégias nós temos, pensando coletivamente, para ampliação dos direitos sociais, né, para ampliação dos direitos, que ao ampliar direitos sociais também se impõe limites ao próprio capital, né, a partir do momento que os direitos atendem necessidades dos trabalhadores, eles também impõem limites. Então, como pensar isso nessa conjuntura que a Sara colocou de internacionalização, de mundialização do capital? Que estratégias nós ainda temos, compreendendo que a luta por direito ela é uma luta importante, né, embora a nossa luta seja muito maior por uma nova sociabilidade, pela emancipação realmente. Né, e aí nós vivemos um processo de privatização que individualiza as necessidades sociais. Então, as necessidades elas passam a ser necessidades individuais. Esse processo acontece na saúde, né, a sucretização da saúde, que leva à expansão dos planos de saúde. Eu vou concluir pedindo para a Sara só problematizar mais um pouco essa relação da privatização das nossas necessidades coletivas, que passam a ser necessidades individuais. Mais alguma inscrição? Alguma outra inscrição? Enquanto ela se aproxima do microfone, queremos agradecer as pessoas que estão acessando o chat e que a transmissão pode apresentar alguns problemas, porque o acesso é muito grande, né? Então, o acesso tem sido muito frequente. Agradecemos também as manifestações, parabenizando o Cefes e o CRES 10ª região, pelo evento e a iniciativa da transmissão online. Muito obrigada. Por favor, quem está com a fala? Aqui, meu nome é Rosângela, sou assistente social no INSS. Fale um pouquinho mais alto, por gentileza. No INSS em Santa Catarina, né? Eu me fiquei instigada com essa fala da professora Sara, que não é possível a continuidade de construção do projeto ético político profissional sem também a conquista de uma sociedade comunista. E aí eu gostaria de que ela explorasse no sentido de como é que a gente vai fazer isso na prática.
porque nós viemos de uma ditadura que nos mostrou o tempo todo, dentro da nossa casa e na nossa sociedade, ter medo do comunismo, né? E nesse sentido a gente nem conhece muito, né, da questão comunista, e o mundo todo, né, está entendendo que isso é uma coisa falida. Então, assim, como na nossa prática diária a gente vai poder praticar essa questão? É isso. Muito obrigada. Há uma inscrição aqui, 2, e aí nós encerramos este bloco. Bom dia a todos. Meu nome é Daniela, eu sou assistente social do regime próprio de previdência da cidade de Sinop, dos servidores públicos, e eu atuo há 3 anos, mais ou menos, em regime próprio. A minha dúvida para a professora Sara é que ela defende que a política social, né, na Seguridade Social, tenha assim, argumentos estatais. Só que nós, do regime próprio, nós temos uma grande dificuldade porque somos, pela lei, né, meros pagadores de benefícios. Então, a gente trabalha com projetos sociais dentro da instituição. Somos, no total, 3.500 funcionários, que eu trabalho com diversos projetos, só que nós temos que trabalhar através de patrocínios. Nós não temos uma política específica que amplie os nossos projetos sociais em relação aos beneficiários. Eu gostaria, sim, que você pudesse colocar alguma coisa para a gente a respeito disso. Obrigada. Marinete, aqui na frente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marinete, sou do INSS da agência de Macaé e estou na gestão do Cefes atual. Gostaria de parabenizar a mesa e fazer uma reflexão que a mesa pudesse abordar mais um pouco, essa questão da culpabilização do indivíduo na sua responsabilidade pela sua própria proteção social. Na conjuntura atual, com a lógica contributiva, com a lógica, né, que ele é o cidadão consumidor, e o desafio para o assistente social, que ao atuar nessa política, não se deixar enverendar por esse discurso oficial. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, porque o cotidiano, como ele é rico, ele também nos atropela e podemos cair no senso comum. Ok. Obrigada, Marinete. Passo em seguida às professoras Ana Maria Cartacho e depois Sara, né? Bom, sobre o que a Lúcia perguntou, primeiro sobre a ampliação da universalidade dentro da Seguridade, é claro que é muito importante, porque a Seguridade Social, ela não se configura apenas nas 3 políticas sociais, né? E na sua origem, né, quando foi criado a Seguridade Social na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, por um deputado, embora liberal, né, que era o enfrentamento da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. E era dar melhores condições de segurança para que as pessoas pudessem melhor enfrentar as consequências da guerra. No entanto, foi a primeira vez que foi inaugurado a Seguridade Social, né, e dentro de uma perspectiva de universalidade, e que abrangia várias políticas sociais, inclusive o lazer. Não sei se isso, eu não tenho dados, se isso se efetivou, de fato, mas pelo menos estava no papel. No entanto, nós sabemos que, embora importante, né, este avanço, que foi a partir da Seguridade Social, que foi configurado os estados de bem-estar social da Europa Ocidental, mas nós sabemos também que foi um reformismo possível dentro do sistema capitalista. Porque as políticas sociais, elas só existem no sistema capitalista, que é para enfrentar a questão social, para amenizar, né, os efeitos da questão social, que tem como razão, né, as desigualdades provocadas pelo sistema capitalista. Então, isso foi possível, que alguns teóricos chamam de um pacto
da social-democracia entre capitalismo e direitos sociais, né? E que isso está sendo revertido diante da nova ordem do sistema capitalista. Mas, mesmo considerando, sendo reformista, né, foi um avanço importante, né, e que nós temos que lutar para ampliação. Agora, mesmo naquela época, guardava essa concepção da seguridade do passado, já guardava uma contradição. Porque essa universalidade, ela diferenciava. Dizia assim, todos os cidadãos passam a ser protegidos. Mas diferenciava entre os que contribuíam, seriam protegidos com a Previdência. E os que não contribuíam passavam pelo teste meritocrático da pobreza. E é esse critério que nós assimilamos. Nós não assimilamos a amplitude das políticas sociais que devem constar na Seguridade Social. Na realidade, devia ter uma política de seguridade, que todas as políticas sociais, elas não fossem fragmentadas, mas fosse uma só, mas fossem efetivamente universais. Então, eu acho importante, mas eu acho que a gente tem que ficar atenta, porque esta contradição, ela permeia. Mesmo dentro da Previdência, mesmo dentro dos avanços conquistados com a Constituição de 88, em que diz equalização dos sistemas urbanos e rurais, nós sabemos que há uma diferenciação. Né? Nós sabemos, por exemplo, a introdução de mecanismos burocráticos que dificultam e muitas vezes negam o acesso ao direito. Um trabalhador rural, em que ele precisa comprovar, né, o exercício na área rural, em que anos ele foi um trabalhador que não foi formalizado, a cultura foi outra, as relações de trabalho foram outra, principalmente no Nordeste, eram relações, digamos assim, medievais. Como é que, de repente, ele tem que ter esta comprovação? E que muitos, pelo que eu estou sabendo, são trabalhadores, no entanto, como não têm condições de comprovar, eles ficam fora. Então, essa equalização, essa universalidade dentro dos próprios segurados, não é bem assim. Eu acho que é o que o Jorgião falou, né? E isso, digamos assim, é uma contradição e uma negação da própria, digamos assim, dentro da própria política previdenciária, que já se configura não dentro da Seguridade, mas como o seguro social. Mesmo assim, nessa contradição entre seguro e seguridade, mesmo assim existe uma diferenciação nos próprios segurados, na concessão de benefícios dos próprios segurados. Com relação que você falou sobre, né, a implantação, primeiro, desse redução da contribuição, primeiro foi para os trabalhadores autônomos que prestavam serviço à empresa, de 11%, de 20%, de 11%, e que depois foi ampliado como opção para que os demais trabalhadores autônomos pudessem contribuir com 11%, é claro que melhorou. Mas também nós sabemos que a política previdenciária, ela se baseia no financiamento não progressivo, mas estritamente regressivo. Ela recai sobre as pessoas, o valor, as alíquotas, elas recaem sobre as pessoas que menos podem. Porque se nós pensarmos, mesmo 11% de um trabalhador que ganha um salário mínimo, 510, é pouco. 20 era pior. Mas 11% é pouco, melhorou, mas não é tudo. O importante é que a política previdenciária, ela tem um financiamento não regressivo, mas que ela seja progressivo, que ela taxe conforme a renda e o lucro. Porque se nós pensarmos que um empresário, o teto máximo é 3.000, atualmente, R$ 416,54, ele paga 683 em um quebrado. Isto é muito pouco para um grande empresário em relação a um trabalhador. Né? E que nós sabemos que o empresário, além de tudo,
ele sonega. A sonegação no Brasil, ela é altíssima, principalmente na Previdência. Ela é uma das mais altas do mundo. Tem estudos da Anfip que diz que chega a ser de 40% a 41%. E que o que ela contribui, ela repassa para o produto. Então, são os trabalhadores formais que têm seu desconto retirado e toda a população que não contribui diretamente, mas que, através do que é repassado no produto, é que termina financiando essa previdência. Nós sabemos que, embora o orçamento da Seguridade, ela prevista na Constituição, tem vários elementos, que não é só a contribuição que incide sobre o salário, mas no cômputo geral, só é contado para o governo mostrar os dados, é contada apenas a contribuição que incide sobre o salário. Por isso é que, tecnicamente, ela apresenta déficit, né? E nós sabemos que se for configurado esta reforma tributária, ela vai tirar do orçamento da Seguridade a CONFINS e o CSLL e desonerar o patronato, que isso é uma reivindicação antiga deles, né? Então, são essas questões que nós temos que ficar atentos, né? E não nos enganarmos que com 11% está tudo bem. Eu acredito que não. Melhorou, é claro, sem dúvida. Acredito que alguns outros trabalhadores tiveram essa possibilidade, mas ela continua sendo regressiva, né? Isso sem falar da inclusão do DRU, que desvincula dos 20% da Seguridade que o governo pode manipular para qualquer outra situação que não da Seguridade Social e etc. Bom, já quero dizer aqui a partida que nos 7 minutos que me cabem eu não conseguirei falar como as questões que eu agradeço muito, que me foram dirigidas, não dá para pensar, até porque tem coisas que são novas aqui e eu não tenho uma elaboração sobre isso. E aí agradeço mais uma vez ao Cefes, porque esses momentos põem ao pesquisador militante questões novas para a elaboração da sua produção. Com relação ao que pôs Lúcia, eu não trabalho muito no binômio concessão-conquistas, Lúcia. Eu trabalho, a minha análise é mais, eu considero a política, mas eu trabalho mais na crítica da economia política, assim. Então, a minha análise, se vocês quisessem qualificar, seria uma análise mais econômica da política social. Então, eu trabalharia aqui que as políticas sociais, seguindo aquela inspiração que está no Zé Paulo, mas que ele retira de Mandel e de Lenin, eu diria que a política social, embora Lenin não tenha escrito sobre política social, eu diria que a política social é transferências do fundo público para o capital e para o trabalho no seguinte sentido. É uma transferência para o trabalho por conta exclusivamente das lutas do trabalho no mundo. Eu não avaliaria de outro modo. Eu diria o seguinte, e o fundo público, que tem a ver com o que a Ana acabou de colocar? O fundo público é formado como? O fundo público é formado de 2 modos, trabalho necessário e trabalho excedente. Trabalho necessário é aquele desconto dos 11% sobre a folha de salário. Trabalho necessário é todo imposto embutido na mercadoria que o trabalhador paga. Por quê? Porque ele retira isso do seu salário, né? Essas contribuições à formação do fundo público vêm exclusivamente do salário do trabalhador. E o trabalho excedente, que seria exatamente aquilo que foi mais-valia, que se transformou em lucro, e que aí o Estado, dependendo da luta de classes, taxa o capital e diz, você tem que fazer contribuição sobre o lucro líquido, você tem que fazer COFINS. Então, é isso que o capital quer. O capital não quer nem contribuir sobre a extração da mais-valia que ele produz diariamente, cotidianamente, sobre os trabalhadores. É disso que se trata, que é ficar com o lucro, né, a transformação da mais-valia em lucro,
o mais intocado possível. Então, mas se tiver que contribuir, se o capital tiver que contribuir, se tiver que ser taxado no trabalho excedente, né, produção de mais-valia, o capital diz o seguinte: contribuo, mas isso tem que voltar para mim. Não volta diretamente para cada capital que contribui, mas volta para os capitais que são os que estruturam o Comitê Executivo da Burguesia Financeira. Por exemplo, no PAC, no Programa de Acumulação Capitalista, aí, o que temos? Temos que uma parte do fundo público é viabilizado sob a forma de políticas sociais. E aí quem é chamado? São chamadas as construtoras que superfaturam, que têm obras caríssimas, etc, etc. E uma parte do fundo público que elas próprias contribuíram sob a forma de contribuição sobre o lucro líquido ou sob qualquer outra forma de impostos, lhes é devolvida. Lhes é devolvida em escala maior ainda do que foi feita a sua contribuição. E para os trabalhadores, a mesma política social. Então, os trabalhadores lutam pela construção de um hospital. O hospital vai ser construído por uma empreiteira. Vai ser contratada uma grande transnacional para fornecer remédios e oxigênio durante a vida do hospital. Ao mesmo tempo, uma volta do fundo público, uma devolução do fundo público ao capital sob a forma de potencialização dos seus negócios e em alguma medida também, fruto da luta de classes e que o trabalho conseguiu imprimir aí. Agora, junto com isso é fundamental para o controle da população, que a Lúcia coloca, não deixarmos de lembrar, embora não possamos discutir aqui, espero que a gente talvez possa discutir ao longo do seminário, ou que isso seja continue a ser uma tarefa importante para a nossa categoria, não dá para deixar de pensar que essa política social, sob a forma que eu tenho apresentado, e que pode estar correta ou não, a vida vai dizer, essa análise, ela não se sustenta se junto não tiver uma outra importante política do Estado, a criminalização dos pobres. Né? A criminalização dos pobres que tem a ver com o que a Marinette coloca, da culpabilização do usuário, que na verdade é culpabilização do pobre, né? O usuário não é o Antônio Hermílio. O Antônio Hermílio se serve do fundo público quando, em favor do seu banco, é repassado pelo governo Lula para que ele não entre em falência, em 2 semanas, o montante igual a todo o orçamento, durante esse período de crise, a todo o orçamento da saúde. Em 2 semanas, a bolsa para o Antônio Hermílio, em 2 semanas, foi correspondente a todos os gastos de saúde realizados no país, gastos públicos, para que o seu banco não falisse. Esse Estado é Estado do capital, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas para ser esse Estado cada vez mais do capital, o Estado não precisa ser restrito e ser diminuído para todos, precisa ser diminuído para os trabalhadores. Para o capital, o Estado neoliberal se agiganta. Vejam o salvamento e os recursos que os Estados pelo mundo transferiram ao capital para que ele não quebrasse. E aos trabalhadores, redução. Medidas políticas universais, dos Estados Unidos à Grécia, da Espanha ao Brasil, do Brasil ao Japão. Medidas universais para o enfrentamento da crise. Redução das aposentadorias por todo o mundo e redução dos salários com aumento de impostos sobre o trabalho necessário. É essa a forma de resolver os problemas da crise do capital. Então, eu acho que isso deixa cada vez mais visível que esse Estado é um Estado, Comitê Executivo dos Assuntos da Grande Burguesia, e aí não pode ter democracia para além de votar a cada 4 anos, ponto. Né? Sobre o processo de luta dos trabalhadores, claro que quando você está fazendo uma intervenção, que é uma intervenção que tem que aliar, no nosso caso, e no caso de muitos aqui, que tem que aliar elaboração teórica, análise, portanto, e
agitação política, eu acho que, assim, temos que saber fazer bons panfletos, e os bons panfletos só podem ser bons panfletos se estiverem ancorados na teoria. Então, é claro que você enfatiza algumas coisas e não outras. Então, quando eu falei que o projeto ético-político da categoria, o projeto da categoria na Previdência estão ameaçados, e o projeto de defesa de políticas sociais universais, que na minha opinião já não existe mais no Brasil e nos países da periferia, mas também na Alemanha é universal desde que você não seja turco. Na Inglaterra é universal desde que você não seja indiano. Na França é universal desde que você não seja árabe. Em Portugal, universal desde que você não seja brasileiro, não é? Então, mesmo nos países de políticas sociais universais, de welfare state e tal, nunca foi inteiramente universal, porque não pode ser, é da lógica do modo de produção capitalista, que a política não possa ser inteiramente universal. Então, para não haver dúvidas de que a defesa do projeto ético-político da nossa categoria deve ser feita em todos os momentos da nossa ação, e é essa a possibilidade que nos resta, só que não deve ser feito sozinho. E aí, sozinho no interior só da nossa categoria, e não tem sido encaminhado assim pelas nossas entidades. As nossas entidades têm muita clareza que a defesa do projeto ético-político é a defesa de condições universais para a força de trabalho. Mas, deixa eu ver aqui, já me perdi. Então, a culpabilização dos indivíduos é o equivalente ideopolítico, o equivalente cultural de uma política econômica que é voltada para o capital. Claro que tem de dizer o seguinte: vocês estão pagando muitos benefícios, e aí, no atendimento individual, de novo a senhora aqui, já não dissemos que a senhora não tem direito a esse benefício, porque volta aqui novamente ao INSS, né? Claro, nenhuma sociedade muda valores, muda procedimentos, muda política econômica, se não incidir diretamente no âmbito da cultura da sua população. É preciso mudar a cultura, mudar e individualizar. A cultura do tempo presente é a individualização. Com relação, Rosângela, à prática diária, eu pediria licença para ler o seguinte, do nosso mestre Caio Prado, falando das lutas cotidianas e como elas se relacionam com a construção da sociedade comunista. Ele pega como exemplo a greve, mas nós poderíamos pegar as nossas ações no âmbito da categoria das lutas no Congresso, da luta na rua, da luta pela manutenção dessa identidade há 30 anos construída, que é importante também, o Congresso da Virada e a celebração agora em São Paulo no ano passado, do Congresso da Virada, porque isso tudo é patrimônio da classe, e nós temos de comemorar as nossas vitórias. Não nos abatemos com as derrotas, mas também tornar as vitórias impulso para novas lutas. Dizia o professor Caio Prado, noutras palavras, a previsão marxista do socialismo não implica necessariamente a inclusão dela em todos os lugares e todos os momentos na ordem do dia. Então, não em cada luta nós vamos dizer, aqui a luta é a construção do socialismo. Nós estamos construindo o quê? Estamos brigando contra a elevação da idade na política previdenciária. Nós estamos brigando contra a aprovação da PEC 233, né? 233, da reforma tributária. Não necessariamente ali todos nós teremos consciência de que aquilo é parte da luta para a construção de uma sociedade comunista. Para um marxista, exemplificando, a mais simples greve ou desentendimento entre empregados e empregadores, capitalistas e trabalhadores, representa um passo para o socialismo, por mínimo que seja, e estejam os participantes da disputa conscientes disso ou não. E, em regra geral, diz ele, não estão. Então, mesmo que os trabalhadores, ao fazer uma luta que parece muito desconectada da perspectiva de uma construção social, de relações sociais mais universais, como uma sociedade comunista, independente de o saberem, o fazem. Né? Então, por isso o projeto ético-político deve ser continuamente reivindicado por nós, no âmbito da categoria e no âmbito das lutas
que a extensão dos direitos seja para toda a classe trabalhadora. O problema qual foi? O problema da social-democracia foi que a luta por direitos se tornou um fim e não um meio. E aí perdemos no mundo todo. Perdemos pelo ataque do capital, mas perdemos também porque assumimos muito no mundo inteiro as bandeiras da social-democracia. E o que era para ser um meio, a luta por direitos, se tornou o fim. Vejam o que foi a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo federal e às várias prefeituras e aos governos estaduais. Uma tragédia por quê? Porque no máximo, quando se limitou a defesa dos direitos nos marcos da social-democracia, ainda muito recuada, nada a ver com a social-democracia de Rosa de Luxemburgo, por exemplo. Bom, já falei demais e certamente deixei de trabalhar como mereciam as questões. É claro que só tem sentido essa luta se as necessidades coletivas forem as que determinarem a luta pela defesa dos direitos e não as necessidades puramente individuais ou os interesses puramente individuais. Obrigado pelas questões mais uma vez. Prometo que tentarei dar uma resposta mais elaborada à profundidade que elas contêm. Gente, por favor. Obrigada, professora Sara, obrigada, professora Ana Maria. Nós temos agora as perguntas do chat e gostaria muito de que as professoras aqui, por favor, no momento que forem, assim, há uma questão para ambas e depois específicas para a professora Sara, né? Então, enquanto nós passamos para elas lerem rapidamente e vão passar a responder, eu vou passar para a companheira parceira do CRES, que ela vai tentar fazer uma negociação com vocês enquanto elas leem aí para responder. Bom, pessoal, são 12 horas e 54 minutos, tá? Nós já estamos bastante atrasados, nós temos que retornar às 14 horas. A gente estava conversando agora, como tem 3 perguntas para responder as professoras aqui na mesa, o que vocês acham da gente fechar o bloco agora com mais 2 perguntas vindas da plateia e encerrarmos a mesa do turno da manhã? Só que nós vamos avançar no almoço. Vamos encerrar com as do chat? Ok. Tá, então assim, professoras, nós vamos encerrar com essas perguntas do chat e então a gente gostaria que vocês já fizessem as considerações finais, tá bom? Muito obrigada. Bom, foi perguntado aqui se a formação de profissionais em algumas universidades, particulares no Rio Grande do Sul, tem sido forjada com base na teoria da complexidade. Existe consonância com o que e como propomos no projeto político ou não? É claro que não. Né? Digo que não, por quê? Porque, como nós discutimos aqui, né, esse projeto ético-político da profissão, ele tem uma direção social e política clara, que é um outro projeto societário. Né? É que quando se luta por outro projeto societário, que é o que não está posto na realidade dentro de uma sociedade burguesa capitalista, então nós temos que ter uma fundamentação teórico-metodológica que sustente essa direção e que é capaz de dar o suporte teórico-metodológico para que possamos apreender o movimento dessa realidade em todas as conjunturas e tentar elaborar estratégias de intervenção que vá ao encontro e tendo como norte essa direção, é a teoria social crítica de Marx e a inclusão da perspectiva também dos marxistas, como Gramsci.
A outra questão é, com essa crise capitalista que nos permeia, como ir contra essa crise? Que se chegar a uma previdência social digna a todo cidadão, devido à forma de leitura de mundo. Eu acho que essa questão, a Sara já comentou, eu acho que várias vezes, eu acho que ela pode até reforçar isso. Eu quero apenas dizer o seguinte, que concordo com a Sara quando ela diz que a política social dentro do sistema... Não existe política social dentro do sistema socialista comunista, porque tudo é socializado. As políticas sociais públicas, elas são estratégia do sistema capitalista para amenização e enfrentamento da questão social. Então, nesse sentido, ela não se conforma dentro de uma universalidade, né? Elas não se conformam dentro de uma universalidade. E eu acredito que são essas discussões, participação nos fóruns, participação com os movimentos sociais mais amplos, e há uma capacitação constante que vai nos possibilitar a gente fazer frente a essa luta e colocar como norte essa perspectiva. Uma outra questão é que gostaria de saber quais são as estratégias profissionais para a materialização do projeto profissional dentro da Previdência, tendo em vista o contexto adverso para a afirmação do caráter crítico do assistente social, sendo este caráter o principal potencializador na condução ético-política na direção da sociedade justa e igualitária. Eu penso que a Previdência, como as demais instituições, mas de forma particular a Previdência, ela sempre foi uma instituição operacionalizada atualmente, né, desde 90 pelo INSS, antes pelo INPS. Ela sempre foi uma instituição extremamente burocratizada, extremamente hierarquizada e extremamente conservadora. E então, eu sempre acredito no movimento contraditório da história. Esta instituição, desta forma, foi possível, tendo em vista um dado momento histórico, aliado à intenção e à vontade de profissionais no próprio interior da Previdência, elaborar essa matriz, que durante algum tempo, sem dúvida, ela sofreu, assim, ela teve um impacto positivo na formação de uma outra cultura dos assistentes sociais dentro do interior da instituição. Inclusive com busca de capacitação, né, com busca de supervisão, com maior participação nos fóruns acadêmicos, na organização da categoria, nos movimentos sociais. Foi quando começaram a aparecer a produção, né, sempre a produção com relação à Previdência era muito restrita. Né? Eu me lembro que em 92, no Congresso 92, a comunicação oral única sobre a Previdência foi uma que eu e a Socorro apresentamos, e agora não é assim. Então, são essas questões, e esse momento agora de discussão, que vão possibilitar essas estratégias. É claro que não tem fórmula. E eu acredito que o Serviço Social na Previdência sempre sofreu digamos assim, esse ataque no sentido de querer extingui-lo. Porque a lógica da Previdência é assentada no seguro social e não na seguridade. Então, a gente trabalha na contramarcha mesmo. E que esse momento presente está sendo um momento muito difícil, sem dúvida. Talvez, eu penso que o mais difícil em toda a trajetória de 66 anos da Previdência, do Serviço Social na Previdência. É isso. Eu não vou responder a esse bloco de questões que a Ana já respondeu, porque não responderia tão bem quanto ela, então por isso já considero absolutamente respondido e assino embaixo se precisar aqui. Tem duas questões dirigidas aqui a mim. Como efetivar na atual conjuntura o projeto ético-político da nossa profissão, tendo em vista que a maioria dos assistentes sociais trabalham dentro dessas políticas sociais? Bom, uma coisa obrigado pela questão também, uma coisa é a realidade objetiva solo da nossa intervenção.
A realidade objetiva solo da nossa intervenção é uma realidade absolutamente adversa e é uma realidade que põe para as políticas sociais e para os trabalhadores que as desenvolvem limitações de ordem muito profunda. Essas são as condições objetivas. E as condições subjetivas? Ora, se os trabalhadores tivessem, desde 1789, olhado para a realidade e dito sempre, de fato, as condições objetivas, a realidade é muito dura, nós não teríamos nos organizado como classe para si. Não nos teríamos organizados nos sindicatos, nos partidos, nos projetos profissionais, e não estaríamos mais lutando, porque a realidade do modo de produção capitalista é duríssima desde o seu primeiro dia. Então, para os trabalhadores, assistentes sociais, estejam no INSS, estejam na universidade como eu, estejam na assistência, estejam na saúde, estejam na empresa, a realidade é absolutamente dura e as condições objetivas são absolutamente adversas. Com que os trabalhadores contra-atacam? Com a sua organização e as suas lutas. É a mediação do trabalho, ou para muitos trabalhadores, hoje, a mediação do não trabalho, do desemprego, que deve gerar as possibilidades subjetivas da luta de classe. Quero dizer com isso que nós não podemos lutar só quando as condições são boas. Quando as condições estiverem boas, talvez a gente precise de menos luta. Nós temos que lutar exatamente na defesa do projeto ético-político no momento que ele está mais ameaçado. E mais ameaçado por quê? Pelas condições objetivas da reestruturação, da reformulação do Estado e das políticas sociais impostas pelo capital no presente estágio do seu desenvolvimento. Então, não há flores. O que há é a consciência de que, nos momentos de maior dificuldade, é aí que mais a classe tem de mobilizar as suas forças para enfrentar essas dificuldades. Trabalhar no âmbito das políticas sociais para contingentes expressivos ainda da profissão, melhores condições de trabalho do que para a maioria dos assistentes sociais. Então, nós não temos, embora eu esteja falando com tanta ênfase, não estou brigando com quem me dirigiu a pergunta, não, viu? Estou reafirmando aqui minhas convicções. Embora as condições de operação e de trabalho dentro das políticas sociais sejam absolutamente duras, elas são ainda mais duras fora das políticas sociais e são ainda mais duras para os milhões de trabalhadores desempregados nesse país. Eu costumo dizer, quem come 3 vezes por dia não tem a possibilidade de escolher, estou desanimado, desesperançoso ou, dá licença, nesse momento não lutarei. Nós não temos o direito, não é outra coisa. A segunda questão é a seguinte, então minha companheira aí do chat, força, e a gente só enfrenta essas políticas sociais e todas essas desigualdades de classe na luta. Eu espero que você já esteja na luta, se você não estiver, você é absolutamente essencial, venha conosco. Ao constatarmos, a segunda questão, ao constatarmos a realidade, dá um tom de cortar os pulsos. Eu não quero ser acusada de nenhuma indução a suicídio. Além disso. Por quê? Porque os que lutam são muito caros e ninguém pode desanimar, na mesma direção da anterior. Não tem nada a fazer. Claro que há. Acredito que a primeira ação dos assistentes sociais é ter cada vez mais claro o PEPs, a partir de nos reconhecermos trabalhadores e trabalhadoras com capacidade de luta, que deve contribuir com a organização e luta que possibilite o enfrentamento ao que está posto, enquanto modelo de produção e exploração. Nesse sentido, percebo uma significativa dificuldade. O nosso coletivo de assistentes sociais assumir a identidade de profissão que o projeto ético-político profissional do serviço social propõe. Às vezes nos entendo mais alienados do que os usuários que atendemos. Qual a sua percepção? A alienação do trabalho não é um atributo só do trabalhador operário. Se fosse até estaria bom, né? Porque a gente diria assim, é uma parte da classe trabalhadora que está alienada. Não é.
A alienação no trabalho é um atributo característico do trabalho no modo de produção capitalista. O que nós temos que fazer? Encontros como esse nos ajudam a construir reações, a construir desalienação do nosso próprio trabalho e sair da mera responsabilização individual, porque se a gente culpabiliza o usuário, também pode se culpabilizar de, estou aqui, ia falar um palavrão aqui, mas eu lembrei que eu tenho que ser um pouco educada, porque está gravando, então, a situação está muito difícil, eu ia falar alguma coisa que começa com M, a situação está muito difícil, mas, então não há nada a fazer, ou sou eu uma porcaria de trabalhador que não posso dar melhores respostas nesta política social. Nem uma coisa nem outra. Porque se não queremos culpabilização do usuário, muito menos culpabilização do trabalhador por uma política social na qual ele é criatura e não criador, para parafrasear o Marx lá do início do Capital. Então, tanto mais ruim, só para falar do mesmo mote da pergunta anterior, tanto mais ruim as condições de implantação do projeto ético-político, seja na Previdência, seja em qualquer política social, mais temos de fazer investimentos na nossa qualificação política, na nossa qualificação técnica, para enfrentarmos a situação objetiva que o modo de produção capitalista nos põe. É esta a forma de política social dos tempos presentes. Não é a forma universal, não é a forma de sobra de recursos para fazer política social. Como mostrou a Ana, a previdência superavitária, às vezes até, depende do ano, em 60 bilhões. Quanta gente não poderia ser incluída nessa política? Só que é preciso fazer caixa, é preciso sobrar recursos na Previdência, é preciso que sobrem recursos na Seguridade como um todo, para que esses recursos pela DRU são transferidos para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional paga o que com esses recursos? Paga juros dos títulos públicos, paga aos especuladores, devolve ao capital aquilo que ele retirou do trabalhador como trabalho excedente e devolve também uma parte do trabalho necessário. A contribuição que o trabalhador fez sobre o salário, devolve ao capital e não ao trabalho. Diante de tudo isso, só a luta dá sentido, mas não a luta espontaneísta, a luta que nos exige qualificação. Depois da derrota de 1871, na Comuna de Paris, Marx escreve um texto em que diz: nos tempos de derrota do trabalho, o mínimo que a classe deve fazer é se instruir para que na próxima vaga de luta ela esteja mais fortalecida e mais organizada. Tempos de vigília são os tempos em que nos qualificamos e lutamos. Não só nos qualificamos, porque não é para todo mundo ir para casa estudar enquanto esperamos a revolução. Qualificação como parte da tarefa de construir tempos melhores para a humanidade, sob pena de não termos mais nem o planeta para viver. Considerações finais. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo convite e para nós, que somos os privilegiados porque comemos 3 vezes por dia, não há alternativa de esperarmos sentados e de braços cruzados dias melhores. Eles não virão assim, virão se a classe de fato, de novo, se tornar portadora de um projeto de humanidade para todos. Obrigada. Bom, eu acho que a Sara já disse tudo, eu também assino embaixo o que ela falou, e quero só lembrar aqui da importância desse encontro, parabenizar mais uma vez a iniciativa do Cefes e do CRES do Rio Grande do Sul, porque, como eu disse inicialmente, eu acho que esse encontro discutir o serviço social na Previdência foi inédito, e a importância disso é ser realmente como um espaço de reflexão e daqui sair novas estratégias de como enfrentar tudo isso. E que cabe ao assistente social, de posse desse saber,
ele, no seu trabalho cotidiano, ele tentar elevar o que é assoberbado pela burocracia, pelas requisições que são contrárias ao regulamento da profissão, ao código de ética, tentar construir, junto ao usuário, um outro saber. Essas questões que foram discutidas aqui são desconhecidas pela população. Não é só passar a legislação, não é só passar a burocracia institucional, mas a partir disso, a partir dessa demanda, possibilitar que o usuário ele construa um novo saber que demistifique toda a ideologia massificante que está posta na sociedade brasileira. Muito obrigada.